No dia 2 de abril de 1910, nascia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ao longo de 92 anos de vida, marcados por trabalho incessante, Chico escreveu 412 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou todos os direitos autorais a instituições beneficentes. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Chico repetia para surpresa dos céticos e admiração de quem o conheceu de perto e foi iluminado por ele. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário, Chico Xavier dizia enquanto promovia campanhas de doações e percorria asilos, presídios e orfanatos em todo o país. O programa de hoje é uma homenagem a esse missionário do amor, símbolo de solidariedade, persistência e coragem. Um homem que viveu para se doar, sem esperar nada em troca, e com o seu exemplo de vida e seu sentido de missão, ajudou a construir no Brasil uma rede de solidariedade que salva vidas e multiplica a esperança. É a você, Chico Xavier, que nós dedicamos o programa de hoje. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Vantuil, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O professor Pastorino aponta o amor como solução para os problemas atuais. Saiba mais no site www.febnet.org.br. Um susto, um choque, um escândalo. O Brasil descobriu Chico Xavier quando o primeiro livro psicografado por ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, em 1932. O Parnaso de Além-Túmulo levou críticos literários, jornalistas consagrados e curiosos de todo o país a Pedro Leopoldo. Todos desembarcaram na cidade movidos pela mesma perplexidade. Como um jovem de 21 anos, filho de pais analfabetos, curso primário concluído com muita dificuldade, pôde passar para o papel, de olhos fechados e em velocidade vertiginosa, poemas como este. És a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primeiras da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. 56 poetas, 256 poemas ao todo. A métrica perfeita de Olavo Bilac, a grandiosidade de Castro Alves, a melancolia de Casimiro de Abreu, a exuberância de Augusto dos Anjos. O Chico é um caixeirinho, como dizia um repórter do Globo que investigou o Chico pela primeira vez, em 1935. Ele chamava o Chico de o caixeirinho bisonho de Pedro Leopoldo. E aquele caixeirinho, ele assinava aqueles textos impressionantes, e muito idênticos aos originais. Nas entrelinhas de cada poema, a mesma mensagem oculta. Estamos vivos, a morte não existe. Chico, o menino humilde do interior, surpreendeu o Brasil ao se apresentar como uma antena,
capaz de captar e transmitir versos e estrofes vindos de muito longe, de outras dimensões. Versos como estes do poema Oração, assinado por José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chico tinha 17 anos quando psicografou sua primeira mensagem. Aos 21 anos, ele teve seu primeiro encontro com o mentor espiritual que o acompanharia ao longo de toda a sua vida, Emmanuel. Neste encontro, Chico Xavier recebeu as primeiras instruções. Sua missão: psicografar livros para divulgar o Espiritismo e promover a prática da caridade. Para cumprir esta missão, Chico deveria, segundo Emmanuel, seguir 3 regras básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Foram 75 anos de trabalho mediúnico, 75 anos de muita disciplina. Chico abriu mão da própria privacidade e da chance de construir uma família para se dedicar à humanidade e aos livros. O Chico Xavier tornou-se, não somente pela sua condição de médium e de um médium do século XX. Nós não conhecemos nenhum médium que o tenha ultrapassado, porque ele tinha condições mediúnicas mesmo extraordinárias. Mas além da sua missão de médium, ele era, como pessoa, também uma criatura humana excepcional para nós. De olhos fechados, em longos transes testemunhados por multidões, ele preencheu páginas e páginas em branco com poemas, mensagens particulares, romances históricos e obras científicas, todos assinados por autores espirituais como André Luiz. No próximo bloco, você conhece uma das mais importantes séries de livros psicografados por Chico Xavier. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Vantuil, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O professor Pastorino aponta o amor como solução para os problemas atuais. Saiba mais no site www.febnet.org.br. ...53 anos de amizade uniram Chico Xavier ao casal Francisco e Nena Galves. Chico recém havia mudado-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Foi lindo.
Ao entrarmos, Emmanuel disse a ele, eu não disse, a sua outra família chegou. Vê se você os reconhece. Então, claro, Chico nos reconheceu logo. Nós não o reconhecemos. Em todas as casas que íamos visitar na peregrinação que ele fazia aos sábados, ele dava um cafezinho ao Galves, um copinho de água, e chamou o Galves pelo nome que só a mãe o chamava, Chiquito. E eu disse ao Galves, talvez seja algo muito grande para acontecer em nossa vida. E assim foi aquele primeiro encontro. Quando vinha a São Paulo, o médium mineiro ficava hospedado com os Galves. Da casa deles, saía para dar entrevistas, receber homenagens, participar de sessões de autógrafos. A amiga guarda com carinho alguns objetos pessoais que ficaram na casa. Este é o terno que Chico vestiu no Pinga Fogo. Ele ficava muito bem de azul. Então, vocês verão fotografias. Este de azul, ele está sempre muito de azul. Dessa época de convivência, ficaram lembranças profundas. Ele já tinha feito uma entrevista com o Saulo, em Uberaba. Aí o Saulo o convida para vir aqui, para um pinga-fogo em São Paulo. Ele levantou-se de manhã, eu preparei o almoço, tomou um café muito simples, um chá, depois tomou muitos cafés, andou pelo jardim, para lá, para cá, a manhã toda, orando, andava, eu sentia que ele estava preocupado. Quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe, peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito. Pai nosso, Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. Quando chegou aqui, o primeiro que fez, arrancou o terno novo, a gravata, pôs o terninho de Chico Xavier, chinelos, e fomos tomar aquele chá gostoso. Ele só ficou tranquilo com a repercussão do pinga-fogo depois que os jornais saíram. Em meio a esse mundo de saudades, Galves e Nena mandam um recado para o amigo que partiu. Você, Chico, na nossa vida foi tudo, porque depois que nós te conhecemos, tivemos a oportunidade e a felicidade de seguirmos o Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Que Jesus te abençoe, Chico, e tenha você no lugar que você bem merece, com muita paz, com muito amor e com muita felicidade. Deus te abençoe, Chico. É o amigo, é o pai, é o protetor, é o bem-amado Chico Xavier. Emmanuel também assinou livros psicografados por Chico Xavier. São romances impressionantes que se tornaram clássicos da literatura espírita. A FEB publica 23 livros ditados pelo mentor espiritual de Chico Xavier. 3 deles, Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Ave Cristo, são ambientados na época do cristianismo primitivo e foram incluídos por uma votação popular entre os 9 melhores livros espíritas do século XX. Há 2000 anos é autobiográfico, narra a vida de Emmanuel como o senador romano Publio Lentulus. A continuação da história está no livro 50 anos depois. Já o romance Renúncia é uma comovente história de amor, ocorrida em Paris, no século XVII. Além de Emmanuel, Chico Xavier psicografou textos de centenas de outros espíritos. Sua mediunidade foi alvo de estudos, investigações, reportagens e até de processos judiciais.